Olá, queridos, graça e paz, que é o pastor Eliseu Rocha. Eu quero mandar um abraço aqui à Segunda Igreja Batista em Gramacho. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Um abraço aqui da Giovanni, do Mateus, da Samara. E eu sei que em breve nós vamos estar juntos. Espero que você esteja se cuidando, fazendo a higienização das suas mãos, não saindo, ficando em casa. E principalmente aí os meus idosos, né, que eu amo de coração. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos confiar em Deus, mas nós temos também que fazer a nossa parte. Hoje, mais uma vez, estamos impedidos de estar juntos, terça-feira, muitos pequenos grupos estariam se reunindo exatamente hoje, haveria ensaio, mas esse é um momento. Eu creio que em breve nós vamos estar juntos novamente. Outras igrejas estão passando também por isso. Mas, mesmo isolados, mesmo dentro de casa, nós somos igreja. Igreja não é prédio, igreja são as pessoas. Eu sempre ensinei a todos vocês, né, no nosso templo, eu falei, quem é a igreja? A igreja é você. Você é a igreja. Você está em casa e você é a segunda do Gramacho, está aí clamando, buscando a presença de Deus. E eu tenho a certeza que em breve todo esse período sombroso do Brasil e do mundo vai passar. E vai ficar uma lição para todos nós. Eu acredito que quando nós voltarmos, não seremos mais os mesmos, não seremos a mesma igreja, não seremos mais mesmas pessoas, porque esse tempo tem sido um aprendizado muito grande para todos nós. E como a palavra de Deus diz, Deus tem o controle de tudo e Ele é sábio para fazer tudo isso e nos mostrar o porquê Ele está fazendo isso. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A história de Jonas é muito conhecida, toda criança, né, de escola bíblica dominical, culto infantil, alguém já ouviu a história de Jonas. Jonas também já foi relatado em filmes, pela televisão, e eu acredito que é uma história muito conhecida. Jonas é escolhido por Deus para levar uma mensagem à cidade de Nínive. Jonas se recusa a ir para Nínive, pega um navio, um barco e vai para Tarsis. Durante o percurso, ele não chega ao final da sua viagem. Há uma grande tempestade que assola o barco, vento. Os marinheiros, preocupados e angustiados com o que está acontecendo, tentam aliviar a carga do barco e ao mesmo tempo cada um começa a clamar ao seu Deus. Jonas está no porão, escondido, dormindo. E então ele é abordado pelos marinheiros e ali é revelado que ele estava em desobediência a Deus. E a medida que é tomada é que eles jogam Jonas no mar. Imediatamente diz o texto, capítulo 1 de Jonas, que o mar se acalma e Jonas então é engolido por um grande peixe. Esse peixe, o qual Jonas é engolido, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, o qual o leva sem ter a direção, sem fazer nenhum planejamento, para a cidade exatamente de Nínive. Nós paramos um pouco para pensar e temos algo a aprender com Jonas, com esse texto, e nós podemos fazer uma aplicação para aquilo que estamos vivendo. Nós não estamos dentro de um ventre de um peixe, nós estamos dentro de casa. E esse tempo dentro de casa, esse tempo de quarentena, que fez com que você parasse as atividades, os planejamentos, os sonhos, o trabalho, os estudos, e tudo foi interrompido de forma rápida, sem nenhum aviso, me fez lembrar a vida de Jonas. 2 coisas nós aprendemos com isso que aconteceu com Jonas. Primeiro, tudo está sob o controle de Deus. Nada foge ao seu controle. Seja calamidades, seja peste, seja doente, ou então a doença, ou então o próprio peixe que engoliu Jonas. Tudo está sob o controle de Deus. E estar sob o controle de Deus nos traz segurança, porque Deus tem um propósito para esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de preocupação e angústia, mas é um tempo que Deus tem nos ensinado. É um tempo que Deus tem mostrado a sua vontade, que nós não temos o controle sobre nossa vida, que nós podemos fazer planejamentos como Jonas fez, de viagem, de ir para uma cidade e foi interrompido no meio do caminho. Quantos planejamentos você fez, quantos sonhos você teve e de repente esse ano algo aconteceu como o coronavírus, estamos dentro de casa, impedidos de continuar. Tudo está sob o controle de Deus. E eu quero deixar essa palavra para você. Se está sob o controle de Deus, está em boas mãos. Deus
tem um propósito para cada um de nós. O que nós precisamos entender é o que Ele quer falar conosco. Nós não estamos dentro de um ventre de um peixe, nós estamos dentro de casa. E esse tempo mostra a nossa fragilidade, mostra que nós não somos eternos, mostra que nós não temos o controle de nossa vida, porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. E Deus tem falado isso com o mundo, com todos. E é tão interessante que esse vírus ele é democrático, ele é para o pobre e ele é para o rico. Estão preocupados que o vírus entre na comunidade carente, mas ele também está entrando no condomínio de Zona Sul, atingindo ministros, atingindo autoridades, atingindo juízes. Isso é a voz de Deus falando ao nosso coração. Então, o primeiro ponto que nós podemos entender é que Deus tem um controle de tudo. Segundo, o que nós podemos entender é que na escuridão nós aprendemos a ouvir a Deus. Jonas, a partir do momento em que ele é engolido pelo peixe, diz o texto que ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Ele estava sem direção, ele estava sem saber o que fazer, ele estava impotente diante do ventre do peixe. Hoje nós estamos vivendo essa realidade, estamos dentro de casa, nós não temos como agir, nós não temos como fazemos o álcool gel, nos higienizamos, temos a precaução toda possível, mas nós não temos a certeza ainda se o vírus de alguma forma pode nos contaminar. Jonas estava completamente sem controle da sua vida. E é exatamente no ventre do peixe, diz o texto, que Jonas ora ao Senhor. É nesse momento de impotência, de insegurança, que Jonas ora ao Senhor. E esse é o tempo que nós precisamos usar para orar ao Senhor. Talvez você que está ouvindo não seja da segunda igreja, ou seja de uma outra igreja, ou quem sabe não é de igreja nenhuma. É um tempo para você pensar a sua vida. É um tempo para você refletir sobre a sua vida. Como nós somos frágeis e estamos na mão desse Deus Todo-Poderoso. Você que talvez esteja desviado, longe da casa de Deus, é tempo de você pensar como Jonas fez, dentro do ventre do peixe. Ele orou ao Senhor e Deus o levou para Nínive, o qual ele pôde cumprir a sua missão. Esse tempo é um tempo que Deus está falando a todos nós. É um tempo de reflexão. Nós não temos o controle, mas é exatamente na escuridão, na impotência, que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Que você, na sua casa, junto com a sua família, você possa valorizar a família, possa valorizar os seus filhos, ouvir mais a sua esposa, o seu esposo, parar essa correria louca que nós estamos de um lado para o outro e às vezes nós esquecemos as coisas mais importantes que nós temos, que é a nossa família, que é a nossa vida e que é a nossa saúde. Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar aqui um abraço para a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Estou com muita saudade de vocês, a todos os irmãos e amigos que ligam, que passam o zap. Nós estamos juntos nessa oração. Não deixe de fazer o culto doméstico. Olhe, Jonas estava no ventre do peixe, mas ele orava ao Senhor. Junte sua família, junte seus filhos, leia a palavra, ore, busque a Deus, porque eu creio que esse tempo vai ser um tempo de mudança, principalmente dentro de nós. E eu creio na palavra de Deus que esse gráfico, que essa visão de calamidade, de doença, de enfermidade, de crise econômica do nosso país, nós como igreja e oração, junto com a fé, nós podemos mudar todas essas coisas. Estou orando para que haja o mínimo possível de pessoas infectadas. Estou orando, pedindo para que menos morte possível possa acontecer. E estou orando para que Deus restaure e proteja a nossa igreja, todos aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares. É isso que eu quero deixar essa palavra com você. Que Deus te abençoe e que você tenha uma quarta-feira abençoada em Cristo Jesus. Amanhã eu estarei preparando uma palavra abençoada lá na igreja. A nossa igreja não parou, ela continua aberta. Somente eu estou lá. Domingo de manhã, domingo à noite e também quarta-feira. A igreja está aberta, a igreja não fechou, nós estamos apenas cumprindo nossos horários de plantão, mas pessoas que querem orar, buscar a presença de Deus, fiquem à vontade, mas a nossa igreja não fechou. Que Deus assim nos abençoe e que Deus proteja a sua casa.